nós vamos entender um pouquinho dessa característica. Vejam só, na imagem que foi colocada aqui, de um boneco simulador, está simulando uma amputação, a gente consegue entender alguns detalhes dessa lesão. Dentre eles, que na amputação nós temos a lesão da pele, nós temos lesão de tecido moles, como no caso aqui de músculos, de tendões, de ligamentos, de nervos e principalmente de vasos sanguíneos. Vasos esses sanguíneos, esses que são responsáveis por naquele momento gerar o sangramento. E numa amputação, nós podemos identificar basicamente dois tipos de sangramento, ou o sangramento maciço ou um sangramento moderado. O sangramento maciço ele é mais comum de ser encontrado nas amputações parciais. Já o sangramento moderado mais comum na amputação total. Isso se deve porque quando se tem uma amputação total, ocorre uma transecção, ou seja, um corte total do vaso sanguíneo. E as duas extremidades elas acabam se distanciando, ou seja, elas contraem, ela retrai. Quando elas contraem, com a formação de coágulos sanguíneos, naturalmente você tem ali uma diminuição dessa perda de sangue. Então isso acontece por essas características de retração, bem como de coagulação sanguínea. Por isso o sangramento, por vezes, na amputação total, ele acaba sendo moderado, o que faz com que no atendimento pré-hospitalar as técnicas de controle de hemorragias, como compressão direta, o uso de agentes hemostáticos, seja suficiente para controlar essa hemorragia moderada. Na amputação parcial, como o vaso sanguíneo ele não é transeccionado, ele não é cortado na sua totalidade, ele tem lesões em pontos específicos, essas extremidades elas não se desconectam, elas não se distanciam, fica uma lesão ali e essa lesão ela faz com que o sangue ali continue extravasando de forma contínua. Por isso que nesse caso mais típico da amputação parcial, as hemorragias elas são maciças. Sendo assim necessário o uso do torniquete como uma ferramenta mais efetiva para controlar essas hemorragias maciças. Então, o torniquete também é uma técnica empregada nas amputações, principalmente quando eu percebo que ali tem um sangramento maciço e o controle dessa hemorragia ele é mais complexo, tá bom? Então esse é um detalhe interessante que nós precisamos destacar. Nas amputações eu posso me deparar com sangramentos maciços ou com sangramentos moderados que por vezes até a própria lesão, o próprio organismo ali criou algumas medidas de um controle ou de minimizar esse sangramento.